Respira fundo e pensa comigo. O quanto do que você sabe realmente transforma a sua vida? Vivemos em um mundo de informações rápidas, mas quantas delas realmente tocam a nossa alma? O que Jorge Lahar nos traz nesta palestra é uma revelação profunda. O verdadeiro saber espiritual não é apenas teoria, não é apenas leitura de livros, mas sim a chave que pode abrir as portas do nosso destino. Desde os tempos mais remotos, quando os grandes reveladores como Krishna, Hermes e Sócrates iluminavam a humanidade, o conhecimento espiritual sempre foi entregue de forma velada, quase secreta, reservado apenas para alguns. Mas agora, neste exato momento da transição do planeta, esse saber está acessível a todos nós. E aqui está o ponto crucial. Saber não é suficiente. É preciso viver. Porque todo sofrimento humano nasce de uma única causa: o desconhecimento das leis espirituais. E quando a gente ignora essas leis, cai em ilusões, em apegos, em dores repetidas encarnação após encarnação. Você já parou para pensar quantas vezes está sofrendo apenas por não enxergar a vida além da matéria? Fica comigo até o final do vídeo. Essa mensagem pode abrir seus olhos para uma nova forma de viver. Quando nós assistimos à história de Jesus e vemos toda a saga de sua pregação e de sua vivência entre todos nós temos uma sensação de que a preocupação do Cristo conosco tenha sido exatamente naquele período em que ele esteve encarnado entre nós. Mas, na verdade, o governador planetário, ele atua sobre a nossa humanidade desde o início da história do nosso planeta. Desde o surgimento do orbe, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E mais especificamente, depois que nós tivemos o surgimento do homem sobre a face do planeta, o governador planetário se mostrou ainda muito mais presente na nossa história. Letra gigante. Tá? Obrigado. O governador planetário se tornou ainda muito mais presente em função dos esforços que fez desde o surgimento da espécie humana, desde este momento em que nós tivemos o aparecimento da nossa espécie, porque a doutrina espírita nos conta que ali, num período ainda pré-histórico, chamado Neolítico, houve a fusão daquilo que nós chamamos de Homo sapiens, o Homo, como nós somos, com algumas linhagens espirituais que chegavam de outros lugares do universo e que se miscigenavam ao nosso grupo de pessoas para que nós constituíssemos, assim, aquilo que nós poderíamos chamar de espécie humana. Nossa espécie, portanto, era composta de 2 grupos: os que eram originários da Terra e aqueles que chegavam no planeta e que eram muito mais inteligentes, muito mais avançados, muito mais cultos, embora não necessariamente espiritualizados. Eram almas que tinham um grande progresso intelectual, mas que tinham muitos atrasos do ponto de vista moral. E quando o governador planetário recebeu esse conjunto de espíritos muito inteligentes, ele não poderia deixar esses espíritos sem um socorro espiritual. Esses espíritos eram diferentes de nós, porque eram muito mais inteligentes, muito mais capazes, muito mais sagazes, e precisavam de conhecimentos espirituais mais profundos, conhecimentos espirituais que fossem mais robustos e que atendessem às suas intelectualidades e à capacidade de entendimento que esses espíritos migrados possuíam e que eram diferentes de nós, recém-saídos da pré-história, ignorantes de tudo, tateando ainda o nosso futuro sem entender exatamente o que seria a grande trilha que nós teríamos ainda para caminhar.
e para atender especificamente o grupo dos espíritos migrados, e não para atender a humanidade como um todo, uma quantidade significativa de espíritos extremamente evoluídos encarnaram na Terra para trazerem revelações, Maria, que eram voltadas especificamente para esses públicos. Nós vamos ter, portanto, na Índia, os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, a presença de Krishna. Nós teremos entre os egípcios a figura de Hermes Trismegisto, que trouxe conhecimentos espirituais incríveis para essa época. Tivemos na Grécia Antiga Pitágoras, Orfeu, Sócrates, Platão, que trouxeram também robustos conhecimentos espirituais. Entre os hebreus tivemos a Cabala judaica, que nos entregou muitas informações significativas sobre as leis espirituais. E este conhecimento todo, Ernesto, não foi oferecido para nós como humanidade como um todo, mas foi entregue para os grupos que já tinham capacidade de entender as verdades espirituais, como nós ainda não poderíamos entender. Esses espíritos traziam uma informação que não poderia ser entregue para todo mundo e, portanto, era chamada de doutrina secreta. Quando Leon Denis escreve a magnífica obra Depois da Morte, em que ele trata sobre exatamente o que acontece do lado de lá da vida e mostrando a evolução do pensamento religioso, ele vai nos apresentar como que essa doutrina secreta esteve presente nas várias culturas antigas. O primeiro capítulo dessa obra, que Leon Denis escreveu aos 31 anos de idade, é um passeio na história, visitando os conhecimentos espirituais das várias culturas, para que a gente conheça o que se sabia no passado das verdades espirituais em tempos imemoriais com relação aos tempos de agora. Essa chamada doutrina secreta, ela é assim chamada por quê, Sueli? Porque ela não era entregue para todo mundo, ela era secreta. Aquilo era estudado escondido, não era entregue para todo mundo. No Egito Antigo, só os que eram iniciados nos templos é que podiam ter acesso a este conhecimento, que é chamado de hermético. Por que diz assim? Ah, é hermético. O que é hermético? É que é de acordo com Hermes. Hermes Trismegisto, do Egito, dizia que o conhecimento espiritual não pode ser entregue para o vulgo, porque o vulgo vai fazer bobagem com o conhecimento espiritual. Porque ele não tem maturidade para lidar com isso. Dizia Hermes Trismegisto, se entregarmos o conhecimento espiritual para o vulgo, vai ser ruim, porque os maus utilizarão do conhecimento e se tornarão mais maus. E os bons, aqueles que ainda não desenvolveram a sua capacidade, que ainda são ingênuos, os que aí não são maus, ficarão apavorados com as verdades espirituais que conhecerão. Mas de que consiste essa chamada doutrina secreta? O que de fato está presente nesse conhecimento que aparece nos Vedas, no Mahabharata, no Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, na Cabala e nos vários conhecimentos antigos que a gente tem. São 10 pontos fundamentais. Primeiro deles, existe um Deus único. Sim, mesmo as culturas mais antigas, nos templos secretos, falava-se da existência de um Deus único. Lá fora, muitos deuses. Para cá, um Deus só. Segundo, o homem possui uma parte espiritual que vive dentro de nós. Todas as culturas sabiam da existência da alma. Terceiro, esta parte espiritual que nós possuímos, ela sobrevive à morte.
e ela não morre quando o corpo morre, ela sai do corpo. Todas as culturas também sabiam da vida após a morte. Quarto ponto, além de sobreviver, ela vive no mundo espiritual. Ela vive, ela convive, ela está viva. Isso também eram conhecimentos discutidos lá na doutrina secreta, em que se falava sobre o mundo espiritual que existia para os espíritos, que os bons iriam para locais felizes e os maus iriam para instâncias de sofrimento. O quinto ponto estudado, além de viverem depois da morte, também têm o poder de se comunicar com os homens. Sim, é verdade. Todos os conhecimentos das várias doutrinas que se apresentavam secretamente na humanidade há muitos anos, elas também falavam sobre o fato de que era possível se comunicar com os homens. O que era o templo de Apolo, o templo de Delfos, na Grécia, em que os oráculos ofereciam para as pessoas respostas para as suas perguntas. Além deste ponto sobre a comunicabilidade dos espíritos, para quem se perdeu, eu estou no quinto. Eu fiquei preocupado com os nomes estranhos que eu lhe mandei. Manda bala, né? Número 6, a lei de causa e efeito. Quem não conhecia no passado a lei do karma, as coisas que aconteciam, isso se estudou nas várias doutrinas multimilenares que nós temos. Também sabíamos da reencarnação, não com esse nome, mas os hindus chamavam de os renascimentos, os gregos chamavam de palingenesia, os judeus chamavam de Gilgulin Neshamot, o ciclo das almas. Há, inclusive, uma obra judaica da Idade Média, não é dos tempos antigos, mas é da Idade Média, chamada Sha'ar HaGilgulin, o portal das reencarnações, onde, segundo a leitura da Cabala, se interpreta como é que a lei de causa e efeito e a reencarnação acontecem. Ela é um desdobramento de uma obra bem mais antiga, chamada Zohar, escrita por Rabi Shimon Bar Yochai, que desdobra com mais nitidez ainda as leis espirituais. Número 8, falávamos também da questão além da reencarnação, da evolução. Sim, os espíritos evoluem, que existe o processo de aprendizado, que a lei de causa e efeito promove o aprimoramento das criaturas e a evolução dos espíritos. Número 9, o destino de todos nós é a felicidade. A compreensão de que seremos todos espíritos felizes são doutrinas antigas, isso não é novo, isso é velho. E o último desses pontos dizia que a conquista da felicidade, a evolução se dá através do amor. Quanto mais amor se vive, mais liberta é a criatura. Essa é uma síntese dessa doutrina secreta que estava na humanidade há muito tempo e que, na verdade, sempre esteve à disposição daqueles espíritos mais inteligentes, que tinham a mente mais aguda e que tinham acesso aos templos para os conhecimentos secretos que se apresentavam nessa época. Mas quem prestou atenção percebeu que eu não falei de um dos grandes reveladores que passaram pela Terra. Eu pulei um. Eu pulei o revelador para povos migrados, que trouxe uma revelação fantástica e que nos importa mais particularmente na nossa manhã de hoje. Eu não falei de Siddhartha Gautama, o Buda. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do pensamento búdico e entender qual foi a contribuição que ele trouxe para todos nós. O Cristo planetário, que no dizer da doutrina espírita, nos trouxe Krishna, nos trouxe Buda, nos trouxe Sócrates, nos ofereceu Hermes, nos ofereceu tanta gente, também ofereceu para nós a possibilidade de nós conhecermos o príncipe Siddhartha Gautama. Ele teria vivido 6 séculos antes do nascimento de Jesus, em uma região que hoje é o Nepal. Nessa região, ele foi um príncipe
da tribo dos Sáquia. E ele, então, como sendo um príncipe, vivia de uma forma muito isolada da sociedade, não tinha contato com o sofrimento humano, porque seu pai tinha tido a notícia de que, se ele tivesse conhecimento do sofrimento humano, ele acabaria seguindo essa direção, então ele tentou preservar o filho de tudo isso. Não deu certo, o filho acaba numa circunstância conseguindo sair do palácio, entrar em contato com o mundo real que tinha lá fora, e descobre que havia sofrimento. Ele então abandona o palácio, abandona a riqueza, abandona tudo e vai para a floresta, viver entre os eremitas durante 8 anos, tentando encontrar a resposta para a grande pergunta que ele tinha: qual a razão do sofrimento humano? Por que a criatura sofre? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito das coisas? Não consigo entender o sentido da vida. O Buda, portanto, se isola por 8 anos nessa busca da iluminação, até que, depois de bastante tempo, vivendo numa condição muito difícil, contam os historiadores, mas eu nem acredito muito nisso, que ele comia 1 grão de arroz por dia. Se eu fosse ele, eu dispensava o grão de arroz, que só vai abrir a fome. Não, deixa eu ficar sem. 1 grão de arroz por dia. Então, vivia assim, de uma maneira muito isolada, tentando se iluminar, até que ele se ilumina. Ele alcança a iluminação quando ele descobre coisas interessantíssimas sobre o processo de o que é o sofrimento, como as coisas acontecem, e muitas informações significativas para o entendimento do porquê isso tudo se dá e como que a gente pode sair desse mecanismo do sofrimento. O Buda, então, deixa para a humanidade uma contribuição extraordinária, porque, entre todos esses reveladores que passaram, nenhum trouxe com mais nitidez as discussões sobre o sofrimento humano e como fazer para se libertar do sofrimento, senão o Buda. Ele é o maior contribuidor dentro da nossa humanidade no entendimento da dor e como a gente poderia fazer em termos de receita para que nós nos livrássemos do sofrimento. Joana de Ângeles, trabalhando a série psicológica, escreveu um livro dedicado ao pensamento búdico. É o 3º volume da série, chamado Plenitude, aonde você encontra o pensamento do Buda atravessando os diversos capítulos que a obra possui, oferecendo para nós muitas das lições que ele tem, e depois, na obra número 4, que é Momentos de Saúde e de Consciência, também tem algumas coisas importantes sobre Buda, assim, sobre as 4 nobres verdades que ele nos trouxe, estão sinteticamente, mas retornando no volume 4 da série psicológica. Mas é no volume 3, ali, Plenitude, que há mais robustez do pensamento búdico. E o Buda entrega para nós um conhecimento importantíssimo. Anota, Sueli. As 4 nobres verdades do Buda. As 4 nobres verdades. Foram as grandes descobertas que o Buda fez e que ele entregou para os seus discípulos, e que hoje isso pode nos beneficiar grandemente pelas contribuições que ele oferece para nós. Das 4 nobres verdades, a primeira delas é, quando eu disser, vocês vão dizer, mas isso aí não precisava ficar 8 anos comendo um grão de arroz para saber, né? A primeira grande nobre verdade é: sim, existe o sofrimento. Aí vocês vão dizer, mas isso não precisava se iluminar para saber.
Pois é verdade, não precisava, mas a visão que o Buda tem por trás desta frase é muito profunda. O que ele quer dizer com o fato de que existe o sofrimento é a compreensão de que nós precisamos reconhecer que sofremos. Porque eu nunca poderei me libertar do sofrimento enquanto eu não descobrir que eu padeço. É confuso o que eu digo? Eu preciso descobrir que eu tenho razões de sofrer para que eu alcance a libertação desse sofrimento. A leitura é a seguinte: o destino de todos nós é o nirvana, a felicidade, a salvação, o samadhi, sabe lá Deus como que a gente queira chamar, de acordo com a doutrina, mas é esse estado de plenitude da alma. Se eu não estou no estado de plenitude, eu estou em sofrimento. Se eu ainda não sou plenamente feliz, então eu sofro. Existe o sofrimento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é: eu reconheço que existe em mim sofrimento, para que eu possa fazer a mudança da minha vida. Há um grande teórico da área da psicologia, chamado Erickson, que ele diz uma frase muito interessante. Ele diz assim: que estranho paradoxo é este? Somente quando eu sei quem eu sou, consigo deixar de ser quem sou. Enquanto eu não sei quem sou, eu continuarei sendo quem sou. Quando eu descobrir quem sou, aí eu posso deixar de ser quem sou. É um paradoxo, porque eu só me movimento quando eu descubro quem eu sou. Enquanto eu não sei quem sou, eu continuarei vivendo da mesma forma. E a gente não se percebe em sofrimento, não se percebe em dor, a existência corre, a gente desencarna, vive no mundo espiritual situações desafiadoras em termos espirituais, reencarnamos novamente, não fazemos contato com a nossa essência e entramos em sofrimento de novo, e as encarnações se sucedem com baixíssimo aproveitamento espiritual. No livro Memórias de um Suicida, há um capítulo chamado Conhece-te a ti mesmo, no qual o personagem central, Camilo Botelho, faz uma regressão. E nesta regressão que ele faz, ele visita várias encarnações que ele teria tido. E neste relato que está na obra, ele diz: eu encarnava e desencarnava sem grandes mudanças. Quando eu estava encarnado, eu vivia do jeito que eu achava que tinha que ser. Quando eu desencarnava, eu continuava do mesmo jeito, de tal sorte que o meu nível de inconsciência era tanto que para mim tanto fazia estar encarnado como não, que eu vivia as mesmas experiências de violência, agressividade, ódio, vingança, do lado de cá e do lado de lá, pertencendo a ordens de espíritos perversos que se hostilizavam mutuamente no mundo espiritual. É a típica representação daquele que não sabe que passa pelo sofrimento. Eu nem sei que sofro, eu nem sei que eu estou em padecimento. Como eu não sei que eu estou em padecimento, eu automaticamente atravesso a existência ah, de forma absolutamente inconsciente das coisas. Joana de Ângeles, na série psicológica, diz que existem pessoas que vivem do pescoço para baixo, tem os que vivem do pescoço para cima. Esse vive do pescoço para baixo. As preocupações são só as preocupações da vida material e as questões espirituais não participam da nossa vida. Então, a primeira nobre verdade do Buda, quando ele fala existe o sofrimento, é: faça contato com a sua dor. Analise a sua história e pergunte: por que você não é feliz? O que impede você de poder usufruir a felicidade que seja possível? Então aí tem sofrimento. Descubra qual é.
Faça um mergulho no eu para saber quem você de fato seja. Porque enquanto nós tivermos a crença de que nós somos corretos, que nós estamos certos, que a gente nunca erra, nós nunca iremos mudar. Quem tem marido sabe do que eu estou falando. Então, o cara teima até com GPS, né? Então, assim, eu estou certo, não, é isso mesmo. Ora, se eu estou certo, por que eu vou mudar se eu estou certo? Por que eu vou mudar? Então, eu só posso mudar se eu descobrir que eu estou errado, que eu tenho fragilidades, que eu erro, que em mim existe coisas para corrigir. Então, a primeira nobre verdade do Buda, ela se conecta com a primeira das bem-aventuranças do Cristo. Porque a primeira fala pública de Jesus é o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sabem que são pobres de espírito, porque estão marcados para a sua evolução. Se eu não sei, Zé Cris, que eu sofro, se eu não sei que eu sou pequeno, que eu faço bobagem e que eu erro, eu não vou mudar. Então eu preciso ser um pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? É a pessoa que diz assim: eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu sou uma besta. Eu errei. Se eu acho que eu estou sempre certo, como que vai mudar, gente? Como que vai mudar? Se eu tiver muita certeza sobre as minhas certezas, não tem sentido mudar. Daí que a gente precisa reconhecer que é um espírito padecente, que é um espírito que sofre, que é um espírito que possui dor, que é um pobre de espírito para abrir espaço para um processo de mudança. Enquanto nós estivermos vestidos com a capa da soberba, de que nós somos os certos e que os errados são os outros, nós corremos um grave risco de atravessarmos a existência inteira, Pietro, sem cambio de nosso comportamento. Sim? Então, o que vai acontecer nas nossas vidas? O Buda vem nos oferecer a primeira nobre verdade para dizer: cara, acorda, presta atenção, descobre, faz um mergulho no teu eu, descobre as causas dos teus sofrimentos, analisa o teu eu profundo e percebe o que acontece dentro de você. O Cristo vem e nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daí, nós temos para fazer o nosso processo de libertação espiritual, promover efetivamente aquilo que a gente poderia chamar de autoconhecimento, para que a gente consiga transformar as nossas vidas. Mas essa é só a primeira nobre verdade, tem 4. Vocês já avisaram em casa que vocês vão dormir aqui? A segunda nobre verdade, eu acho a melhor de todas. Eu acho mais legal. Segunda. Porque a primeira, existe o sofrimento. Tudo bem, é legal, porque a gente descobre que sofre e aí tem a possibilidade de se desembaraçar disso. É legal, é bacana saber que a gente sofre e investigar. Mas a segunda é melhor do que a primeira. A segunda é: existe uma causa para o sofrimento. Eu acho espetacular isso, Sueli. Por quê? Porque ele não disse: existem causas para o sofrimento. O Buda conseguiu descobrir que todo o sofrimento da criatura, olha só como isso é forte,
Todo sofrimento da criatura humana tem uma única causa, uma única causa. Ele meditou, analisou as várias situações de sofrimento que para ele estavam sintetizados em velhice, doença, a morte, a pobreza, que eram as grandes representações de sofrimento para o Buda. Ele olhou isso e todos os demais sofrimentos e disse: tem uma causa tudo. É uma causa só. Já pensou? É um poder de síntese espetacular você dizer que todo sofrimento da criatura humana pode ser representado por um único objeto. Mas foi aí que o Buda deixou sua grande contribuição. Qual é a causa do sofrimento humano? Aí a gente começa a ler o que o Buda deixou, e quando você lê um texto, ele diz: a causa do sofrimento é, e ele diz uma coisa. Aí isso aqui que é a causa do sofrimento. Aí você lê outro texto, ele diz: a causa do sofrimento é uma só, e fala outra coisa. Aí, não é possível. Aí você lê outros textos, ele fala de novo: a causa do sofrimento é uma coisa só, e dá uma terceira coisa. Então, a gente nem sabe o que é, porque é uma, mas ele fala uma e diz cada vez uma coisa diferente, a gente fica até perdido. Não sabe se é uma ou se são três uma, não sei como é que é isso. Mas existem textos trazidos pelo Buda que dizem: a causa do sofrimento da criatura humana é uma só: o apego. O apego. Ah, o apego. O apego, porque o Buda nos oferecia as reflexões sobre a questão do apego, mostrando que nós temos muita dificuldade de lidar com algumas causas de sofrimento. Então, existe um tipo de sofrimento que o Buda falava, que é o sofrimento da impermanência. O que é o sofrimento da impermanência? É que eu quero que as coisas sejam assim para sempre. E aí, quando eu quero que aquilo seja para sempre, não é para sempre. E aí eu sofro porque aquilo que eu pensei que não fosse passar, passa. Então eu tenho 20 anos, eu acho que aquele meu corpo de 20 anos vai ser para. Não vai. Não vai. O sofrimento da impermanência é o desespero da criatura humana de ver que aquilo que ela achou que pertencia a ela não é dela. Você tem algo que você ama e você acha que aquilo é seu, pois aquilo não é permanente. Aquilo que você acha que é seu pode deixar de ser. Às vezes nós amamos muito alguém e esse alguém pode ir embora. Esse alguém pode não se interessar mais por nós e nos deixar, embora nós ainda amemos esta pessoa. Às vezes nós amamos muito alguém e a desencarnação leva esse alguém da nossa convivência. Nós temos a crença de que o nosso corpo não vai mudar e ele muda, que o nosso emprego vai ser por toda a vida e ele não é, que a nossa saúde também não é. Então, o sofrimento da impermanência é uma das grandes causas de dor. E o Buda diz: o grande problema do sofrimento humano, a grande causa do sofrimento humano é o apego. É eu querer ter as coisas como se fossem minhas. Se eu compreendo que sou um espírito imortal, a lógica seria que eu não me apegasse excessivamente às coisas, pelo entendimento que essa coisa que eu tanto me apego um dia deixará de ser minha. Então eu preciso aprender a deixar ir. Aprender a deixar ir. E isso é complicado. Às vezes nós temos uma casa, nós temos bens, ocorre alguma coisa e você tem que se desfazer, tem que mudar de casa para uma casa menor, um apartamento menor, numa condição social menor. Tinha 2 carros, agora só tem um. O carro agora já não é mais o carro que era antes, é um carro mais velhinho. E eu sofro por conta disso. É o sofrimento da impermanência, que é um grave problema para nós e, segundo o Buda, a razão dos nossos sofrimentos.
Mas se eu pegar outros textos do Buda, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer outra coisa. Ele não vai falar de apego. Ele vai dizer o seguinte: que a causa do sofrimento humano, independente de qual seja, é uma só. E muda qual é a palavra. Em vez de dizer apego, ele diz: a grande causa do sofrimento humano é a ilusão. Não é o apego. Aí você é apego ou é a ilusão? Ele diz que é a ilusão. O que é a ilusão? A ilusão é a ilusão, né? Ilusão. A Joana de Ângeles, na série psicológica, quando ela disse, o que é a ilusão que o Buda falava? A ilusão é acreditar que a vida é somente material. Daí vem toda a ilusão. Porque eu me iludo. Eu acho que quem tem dinheiro é mais importante do que quem não tem. Eu me iludo porque eu acho que pessoas que são de uma determinada classe social são melhores do que outras. Eu acho que, de repente, vale a pena eu passar por cima das pessoas para ter dinheiro, porque isso é bom, porque eu vou ficar rico, né? E é legal demais eu ficar com dinheiro, ainda que eu tenha que pisar nas pessoas. Ilusão. Então a gente vai criando ilusões, ilusões, ilusões em cima de ilusões, leituras equivocadas, a gente se engana, pega caminhos tortuosos, se equivoca de maneira muito profunda nos objetivos de vida, e isso gera para nós, Edson, sofrimentos enormes, porque a gente segue num caminho que, quando está lá na frente, meu Deus, peguei o caminho equivocado. A gente, muitas vezes, quando é jovem, diz assim, não, eu tenho que trabalhar bastante para ter bastante conforto, para dar para os meus filhos bastante conforto, porque eles têm muito conforto, vão trabalhar igual um burro de carga, mas a gente vai ter tudo de melhor. Aí trabalha igual um louco, consegue o que tem e, de repente, o essencial a gente perde. Porque os relacionamentos familiares ficam profundamente comprometidos a partir da hora em que nós começamos a dar muito mais valor às coisas materiais. A ilusão, na verdade, pode ser sintetizada nessa visão das coisas materiais como sendo o mais importante. Então, a ilusão seria essa crença de que a vida é do berço ao túmulo, que tudo que tem para que a gente conheça é o que os 5 sentidos nos mostram, que a nossa vida é isso que está diante dos nossos olhos, que não existe nada mais que a gente possa usufruir da vida senão o que a vida nos apresenta materialmente, e que se eu tiver que enganar, trapacear, mentir, roubar, tá ótimo. O importante é se dar bem. Aí vem as causas de sofrimento, porque na lei de causa e efeito, o indivíduo vai se encontrar com sua consciência e vai descobrir que, na verdade, tudo que ele fez poderia ter sido feito diferente se ele tivesse uma leitura espiritual da vida. E tem uma terceira, eu falei 2. Eu disse que são 3. Eu falei 3 ou falei 4? Não, eu falei 3. Sim, mas eu falei que só tem só tem uma só tem uma causa do sofrimento. E esta uma causa são 3 ou são 4? São 3. Muito bem, então você está anotando correto. Muito bem. É só para saber se você está perdido ou não. Em outros textos do Buda, em outros textos, ele vai dizer a causa do sofrimento da humanidade, da onde promana toda dor, todo sofrimento, é... Não, vou falar agora, Sueli, é o terceiro. É o desconhecimento das leis espirituais.
Seres miseráveis que somos, desgraçados que somos, quando desconhecemos que somos, na verdade, um espírito imortal. Quanto àqueles princípios da doutrina secreta, aquelas informações sobre a alma imortal, que tem o mundo espiritual, que tem a mediunidade, que tem a lei de causa e efeito, a reencarnação, quando esses conhecimentos não nos alcançam, nós só fazemos bobagem, porque nós achamos que a vida é o que ela não é. E veja como o Cristo planetário teve a preocupação de criar primeiro uma escola espiritual na Índia, aonde a doutrina secreta foi entregue. Depois esse pessoal da Índia reencarnou no Egito, aí criou a segunda escola secreta no Egito. Depois eles foram para a Grécia, criaram a terceira escola secreta, aonde tudo isso era entregue, para que esse conhecimento fosse espalhado. Eles iam reencarnando e dizendo, não, existe sim, é verdade, as leis espirituais. Então, essa verdade está na lei da natureza, não tem como segurar isso. E quando nós não sabemos isso, nós estamos enrolados. E durante, basicamente, toda a história da humanidade, nós fomos visitados, pelo menos por uma informação preciosíssima: a vida continua. Essa todo mundo sabia. Mas mesmo sabendo que a vida continuava e que tinha, depois da morte, uma condição de julgamento e tal, todo mundo tem, todas as doutrinas têm essa mesma informação, que tem uma alma. Não sei se vocês já viram, mas todas as doutrinas, todas as religiões, dependente de qual seja, elas têm 4 verdades. 4 verdades. Primeira, existe uma divindade que criou a todos nós, existe o Criador e a criação. Segundo, existe a imortalidade da alma, existe o mundo espiritual, existe a sobrevivência do espírito. Terceiro, essa divindade, ela criou um código de conduta que essas almas têm que seguir. As almas que seguem o código de conduta vão ficar bem no mundo espiritual. Quem não seguir o código de conduta vai ficar mal. Aí tem julgamento, vai para o céu, vai para o inferno, não importa. Mas isso está em todas as doutrinas. A divindade criadora e a criação, a imortalidade da alma, o código moral que deve ser seguido e o julgamento após a morte. Isso está em todas as doutrinas. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. Primeira parte, Deus e a criação. Segunda parte, a vida espiritual. Terceira parte, as leis morais. Quarta parte, das esperanças e consolações, que são exatamente os 4 pontos fundamentais das várias doutrinas antigas. Então, o conhecimento espiritual ele é fundamental para que a gente consiga decifrar esse enigma tão significativo que é a causa dos nossos sofrimentos. E quando a gente começa a olhar que o conhecimento espiritual é assim tão importante, nós vamos descobrir que o Buda estava certo desde sempre. Porque, veja, se eu não tiver conhecimento espiritual, eu vou achar que a vida é o que eu estou vendo, que a vida é a vida material. Aí eu tenho ilusão. De onde vem a ilusão? Do desconhecimento espiritual. Então, na verdade, a ilusão está amarrada com o conhecimento espiritual. Quem tem conhecimento espiritual tem menos possibilidade de se iludir. E como eu não tenho conhecimento espiritual e eu tenho ilusão, eu tenho apego. Então, no fundo, no frigir dos ovos, vai apagar se ele botar um só, porque é só um mesmo. É só o conhecimento espiritual. A falta do conhecimento espiritual é que determina o sofrimento da criatura humana. Por isso, a preocupação do Cristo planetário em nos entregar a verdade espiritual o tempo todo como luzes para que a gente despertasse para a necessidade da nossa mudança. Então, a segunda nobre verdade do Buda pode ser resumida numa só. Qual é a causa do sofrimento humano? O desconhecimento das leis espirituais. O desconhecimento daquilo que a gente sabe hoje por aquilo que a doutrina espírita nos coloca. O conhecimento espiritual é aquilo que a doutrina espírita mais nos entrega.
A gente pode reclamar de tudo que quiser do espiritismo, menos disso, porque a entrega do conhecimento espiritual foi feita. Aqui nós tivemos toda a informação do que é a reencarnação, do que é a lei de causa e efeito, o que é que a gente tem que fazer. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Aqui o conhecimento foi oferecido por inteiro, está aqui para vocês. E esse conhecimento é o mesmo conhecimento da doutrina secreta, só que sem os malabarismos que muitas vezes aparecem de ritualística, místicas. Aqui a doutrina secreta ela está despida de todas essas questões e oferecida para nós de maneira que a gente consiga absorver de forma mais tranquila. Por isso que eu acho essa segunda nobre verdade do Buda tão incrível, porque ele nos oferece aí, Nice, o que eu posso buscar para libertar a minha alma do sofrimento. Qual a razão do sofrimento humano? O desconhecimento das leis espirituais. A terceira nobre verdade, para mim, não deveria existir, porque ela é muito lógica. Nem precisava, mas tem. A terceira nobre verdade é: e como cessar o sofrimento? Porque o primeiro é: existe o sofrimento. O segundo é: existe uma causa para o sofrimento. Da feita que na segunda já respondi qual é a causa, a terceira é muito evidente. Como que eu faço para acessar o sofrimento? Como é que eu faço? Buscando conhecimento espiritual. Não é legal? Vamos ver o livro dos Espíritos se ele diz isso. Vamos ver aqui. Questão 982 de O Livro dos Espíritos. Questão 982. Vai, tem a letra grande mesmo. 982. 982, nem assim dá. Vamos lá. 982. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa boa sorte na vida futura? Ou seja, se eu tiver conhecimento espiritual e acreditar na manifestação dos espíritos, está garantida a minha felicidade na vida futura? Resposta dos espíritos: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria um absurdo. Bom, então não é da verdade o conhecimento espiritual em si, porque saber por saber não resolve o problema. Imagina você chegar no mundo espiritual e dizer para as pessoas: pode perguntar aí o livro dos Espíritos, pergunta o que quiser que eu dou a resposta. Pode perguntar, eu sei tudo. Não resolve. Vai resolver para saber, gente, eu estou no umbral, gente, eu estou nas trevas, gente, eu estou no local, gente, eu desencarnei. Vai servir para isso. Mas esse não é uma condição verdadeiramente. Mas eu estou mentindo, não é verdade? É. O conhecimento espiritual, pelo conhecimento espiritual, ele não é condição absoluta de libertação espiritual. Não é. E o que eu acho mais bonito é porque são raras as doutrinas que apresentam os seus conceitos como o Espiritismo apresenta. Porque as maiorias das doutrinas dizem assim: quem está comigo está bem. Agora, quem não está comigo, nem vou dizer. Né? E o Espiritismo não diz isso. Não, o fato de você ser espírita, o fato de você conhecer as leis espirituais, não resolve. Porque se assim fosse, quem não é espírita não vai conseguir ser feliz, o que não é lógico, mas em algumas doutrinas existe esse raciocínio. Quem não é daqui não vai ter conserto. E olha que beleza, que doutrina linda, que doutrina maravilhosa, libertadora, que diz: o que eu tenho para oferecer é interessante, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente para a felicidade.
E aí a pergunta deveria seguir-se, né? Tá, mas se não é, o que é então, pelo amor de Deus? Eu quero assegurar a minha boa sorte na vida futura. Se não é o conhecimento espírita, se não é crer na manifestação dos espíritos, pelo amor de Deus, me diga o que é que eu tenho que fazer para alcançar a boa sorte na vida futura. Tem um ponto e seguida na resposta e diz: só o bem assegura a boa sorte na vida futura. E tem mais ainda. Aí você diz: o bem? Mas eu vou achar o bem aonde, né? O bem, né? Aí ele responde: ora, o bem. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, se eu for católico e for bom, eu ficarei bem no mundo espiritual? Sim. Se for protestante e for bom, ficarei bem? Se eu for ateu e for bom, ficarei bem? Ficarei. Por quê? Porque se eu sou ateu e não entendo de nada do mundo espiritual, mas eu sou bom, eu não tenho inimigos, mas eu tenho muitos amigos. Quando desencarna, os amigos vêm buscar. Eu posso ser até um desconhecedor das leis, mas eu tenho amigos que me cuidam. E meu padrão vibratório é um padrão de socorro. Agora, se eu sou um ateu torto, aí a conversa é diferente. A questão não está em ser ateu ou não ser ateu, é no bem que se faz. Então, na verdade, a doutrina espírita, avançando sobre esse pensamento do Buda, da terceira nobre verdade, diz: não é só ter o conhecimento espiritual. Ter o conhecimento espiritual é bom, mas o que é essencial para garantir a boa sorte na vida futura é que a gente tenha, de fato, a prática do bem nas nossas vidas. Para que o saber espiritual tenha consequência na nossa vida, que é o nosso tema de hoje, a importância do saber espiritual, é muito significativo que esse saber espiritual não fique na forma de um saber simplesmente, como um bibelô em cima do móvel. Ele tem que ser útil. Um conhecimento que não transforma em ação não me serve. Eu saber muitas coisas, mas em casa eu ser agressivo, violento, ofender as pessoas, não ter paciência, é de pouca valia. Não vou dizer que não serve, mas é de pouca valia. Porque a gente tem que saber para usar, não é saber para saber. A gente tem que saber para ser útil, para que esse conhecimento espiritual faça com que, diante do parente difícil, eu olhe para ele e ressignifique ele na minha vida e diga assim: essa pessoa ela é importante para mim, porque ela ajuda com que eu trabalhe a minha paciência, a minha tolerância. Então, ela me é útil porque desenvolve recursos em mim. Então, quando eu consigo fazer a utilização do conhecimento espiritual para a minha vida pessoal, aí sim as coisas funcionaram. E detalhe, esse conhecimento ele não deve ser usado somente para grandes coisas, mas para as coisas pequenas do dia a dia. Quanto mais cotidianamente eu utilizar o conhecimento espiritual que eu tenho, mais profundo será o entendimento que eu tenho sobre essas questões. Vou dar só um exemplo. Acredito que aqui alguém já deve ter lido o livro Renúncia. Já leu, Sueli? Já? Como é o nome do personagem central? O personagem central da obra, Alcione. 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 Um espírito elevadíssimo, não é? Não fez creche, não fez orfanato, não criou asilo, não saiu pelo mundo pregando, não fez nada disso. Esse espírito tão evoluído fez o quê, gente? De que se ocupou Alcione para ser realmente um espírito de escola? Só da família. Da família. Públio Lentulus, lá do personagem central do Há 2000 anos, está na história. Senador romano, está na história. Aquele pessoal ali está na história. O nome do André de Dioras está na prisão mamertina lá.
que ele teria sido morto lá naquela prisão. Está lá, escrito. Nos 50 anos depois, a história de Célia está imortalizada na história da igreja. Ela é Santa Marina. Ele era o irmão Marinho, então ela é a história de Santa Marina na igreja. Os personagens do livro Paulo e Estevão também estão imortalizados em várias obras. A história de Ave Cristo também possui personagens que estão registrados na história. E Alcione? Quem registrou a passagem dela? Ninguém registrou. Ela passou completamente imperceptível à humanidade. Mas é um espírito grandioso, porque nela não é o conhecimento espiritual grandioso, mas é do conhecimento que ela tem, a prática do bem, daquilo que ela sabe. Ah, tem que fazer o amor, tem que amar o... Vamos colocar em prática, vamos amar. Então veja que é a prática do bem em cima do conhecimento que se possui, porque o conhecimento ajuda a fazer o bem. Sem o conhecimento eu posso me perder, mas o conhecimento me dá força para fazer o bem. Eu tenho uma pessoa chata na minha casa que eu não suporto, mas quando eu vejo a lei de causa e efeito, eu digo, melhor resolver isso logo. Melhor resolver, né? Porque hoje ela veio como sogra, amanhã ela pode vir como mãe, é melhor resolver logo. Então, vamos resolver. Então, você cria mais coragem para resolver pela leitura espiritual. Mas a leitura espiritual sozinha não é suficiente para resolver as questões por inteiro. Então, essa terceira nobre verdade do Buda, que diz que a solução do sofrimento se dá pelo conhecimento espiritual, não é o conhecimento espiritual pelo conhecimento espiritual, mas é o uso do conhecimento espiritual na nossa vida. Porque se eu não souber como usar na prática o conhecimento espiritual, ele vai ser o conhecimento espiritual que eu vou apenas saber, mas não vai resolver. Por isso que tem a quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade é: qual é o método para que eu consiga aplicar o conhecimento espiritual na minha vida? Existe uma maneira prática de que eu consiga ter um detalhamento de como é que a gente pode viver para que a gente consiga alcançar a libertação do sofrimento? E essa é talvez das 4 nobres verdades a mais conhecida de todas. Porque isso é estudado, reestudado, discutido, e hoje, pelo tanto que ele é grande, a gente vai almoçar. Tem almoço aqui hoje? Não? Porque a quarta nobre verdade é o método do Buda chamado caminho óctuplo. São 8 passos. Agora você vai ver. Caminho óctuplo. O Buda pegou isso e disse: eu vou criar um método de como você fazer para que este conhecimento espiritual auxilie a libertação do sofrimento, porque senão ele ia ficar apenas como conhecimento. Eu vou mostrar para vocês como que a gente usa isso para que esse conhecimento impulsione a nossa transformação moral. Se vocês não quiserem, a gente encerra por aqui e vai todo... Não? Para frente? Então vamos lá. São 8 passos. Primeiro passo, Ernesto: crer corretamente. O que é crer corretamente? Crer corretamente é crer corretamente, né? Porque o que seria crer erradamente? É eu acreditar que a vida é só material, que não existe vida após a morte. Isso é crer erradamente. Crer corretamente é apropriar-se do conhecimento espiritual. Então, tudo de conhecimento espiritual é só o primeiro passo. Ainda tem 7. Então, o que o Espiritismo nos dá é só o primeiro passo, que é o crer corretamente. Aqui, dentro do espaço espírita, nós já conseguimos dar o primeiro passo do caminho óctuplo.
Qual é? Crer corretamente. Nos apropriarmos das lições espirituais. Saber que eu sou uma alma imortal, saber que eu desencarno e estou vivo, saber que existe vida no mundo espiritual, que tem as consequências da lei de causa e efeito, tem reencarnação, tem isso, tem aquilo, tem evolução, tem felicidade, precisa do amor. Essa coisa toda que a gente aprende na doutrina espírita é fundamental para que a gente consiga se encaminhar. Só que tudo isso, todo este arcabouço de conhecimento espírita, é o primeiro passo do Buda. Crer corretamente. Passo número 2. Pensar corretamente. O que é pensar corretamente? Pensar corretamente é pensar de acordo com o que se crê. Porque se eu creio corretamente, então eu tenho que pensar de acordo com o que eu creio. Porque se eu tenho uma fé para um lado e eu penso de outro, então eu não estou. Se a minha crença é correta, se eu, se eu creio corretamente, eu tenho que pensar de acordo com o que eu creio. Tem que ser coerente. Então eu não posso ter essa crença para cá e pensar para o lado de lá. Então, o meu pensamento tem que vir para cá. Então, tem que pensar corretamente. O que é isso? Eu estou passando por uma dificuldade e eu digo, meu Deus do céu, Deus me esqueceu, me esqueceu. Olha, eu estou num sofrimento, os espíritos nem estão me vendo mais, eu estou numa dor tão grande, ninguém me vê, eu fui esquecido. Então, eu estou tendo um pensamento que ele é incorreto. Porque se eu creio corretamente, eu tenho que pegar o meu pensamento e trazer para este ponto que eu creio. E não olhar para o lado de lá, senão eu acredito, eu sei que tem a proteção espiritual, mas eu não acredito, então não acredito. Então não crê corretamente. Volte para se aproximar ainda mais do conhecimento espiritual, para ter mais convicção naquilo que você está fazendo. Então é preciso primeiro pensar corretamente. Eu tenho que ter o meu pensamento correto, para que as coisas aconteçam de acordo com o que eu desejo, com aquilo que é o que eu conheço. O meu pensamento, eu não posso ficar assim: "Oh, meu Deus, por que não morre essa criatura? Por que Deus não leva esse diabo da minha casa e tal?". Porque se eu tiver esse pensamento, ele é um pensamento incorreto. Se eu não conheço as verdades espirituais, eu posso até agir, até pensar erradamente. Mas se eu penso corretamente, que é o primeiro passo, o segundo é necessário que eu faça. Eu preciso pensar de maneira coerente com aquilo que eu acredito. Faz sentido? Passo número 3: falar corretamente. Se 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 eu acredito numa coisa, a minha fala tem que ser coerente com aquilo que eu acredito. Eu não posso, no trânsito, xingar as pessoas: "Desgraçado, tomara que um carro passe por cima de ti, miserável", porque como que eu estou dizendo para a pessoa uma coisa que é totalmente contrária àquilo que eu acredito? Tem algo de errado. Então, diz o Buda, o conhecimento espiritual é a chave para a libertação do sofrimento, mas ele sozinho dentro da minha cachola não resolve nada. Eu preciso não só ter a crença correta, mas pensar corretamente. O meu raciocínio tem que ser de acordo com o que eu creio. E a minha fala tem que ser de acordo com aquilo que eu acredito. Eu não posso ter uma fala agressiva, violenta, grosseira, se eu tenho uma crença espiritual. Se eu fizer isso, eu não vou me libertar do sofrimento. O objetivo não é libertar do sofrimento? Então, você pode até querer: "Não, eu quero continuar falando, espraguejando o meu vizinho, que bota funk domingo de manhã e tal". Beleza, vai espraguejar? Vou. Vai continuar no sofrimento, porque a libertação do sofrimento pressupõe que a gente, além de pensar corretamente, fala.
corretamente. Eu confundi? Tranquilo? Número 4, agir corretamente. Não sei se vocês perceberam, mas, não tem aquela coisa na igreja católica que fala, que as pessoas os pecados são por atos, palavras e pensamentos? Não tem isso? Atos, palavras. Olha o Buda aí, ó. Atos, palavras e pensamentos. Porque o agir corretamente é eu agir corretamente. Aí a pessoa às vezes fala, mas não age, né? Não, mas é claro que eu vou fazer para vocês. Eu vou já preparar para você que chegou cansado, vou preparar já um lanche para você. Aí tasca sal, né? Ou não põe sal, faz as coisas de má vontade, joga na mesa, toma, come. A pessoa está agindo de uma forma que não é coerente com o que ela crê. Então eu preciso agir corretamente. As minhas ações têm que ser coerentes com aquilo que eu creio. E alguém aqui vai dizer: "Ah, vou dar conta", então não vai ser feliz integralmente, é lógico, porque isso é para alcançar o nirvana. Mas eu tenho que saber como é. Eu sei que não vai dar para a gente ser o tempo todo uma pessoa que pensa sempre positivamente, que fala sempre, corretamente, que age sempre corretamente. Então a gente não vai ser feliz corretamente, né, porque nós estamos no meio do caminho, mas o nosso grau de evolução, mais ou menos isso. Questão 922 do Livro dos Espíritos, fala da felicidade possível, que diz que é outra coisa. 922 diz que a felicidade na Terra pode ser feita com, a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. É o que dá para fazer na Terra, para não ter muita confusão, né, é o que dá. Olha, você ter a consciência tranquila, deitar no travesseiro, saber que não tem ninguém que tem nada contra você, é maravilhoso, né. Você ter a fé no futuro, é a relação com Deus, poxa, maravilhoso. A posse do necessário é o autoconhecimento, então é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo, que está contido aí nesta fala de O Livro dos Espíritos. Então eu agir corretamente é o que se espera para que você alcance o nirvana. Pensar, falar e agir corretamente. Aí acabou, né, porque não tem mais nada depois. Você pensa, fala e age. O Cristo dizia: "Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem", Atos. "Bendizei os que vos maldizem", palavras. "Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam", pensamento. Atos, palavras e pensamentos. Então vai desdobrando em ações. Só que só vai até aí. Ato, palavras e pensamentos. Só que são quantos? 8? Eita, eu falei 8? Eu falei que eram 8? Foi? E tem quantos aí? Vamos lá. Quinto, agir corretamente é fácil, gente. Difícil é viver corretamente. Porque agir é assim, eu passei o dia inteiro fazendo más ações, mas não, dessa vez eu vou me segurar e eu não vou mais fazer isso. Aí eu faço uma boa ação, num mar de más ações. Isso seria agir corretamente, mas viver corretamente é a vida mesmo, é você estar diligentemente fazendo com que a sua vida seja sempre coerente com aquilo que se crê. A cabala judaica diz uma coisa muito engraçada. A cabala diz o seguinte, que depois da morte, todo mundo vai vestir uma túnica branca, todo mundo. Desencarnou com uma túnica branca. Isso não é espiritismo, isso é cabala judaica. E cada dia que você faz
alguma coisa errada e que não aproveita o seu dia, abre um buraco na túnica. Então, Deus lhe deu um dia, aproveitou, fez tudo certo nesse dia, aí a túnica fica bacana. Cometeu um ato, abre um buraquinho. Então, a alma vai apresentar a sua túnica com tantos buracos quantos foram os dias que ela não aproveitou. Então, assim, muitos de nós vai estar vestido de filó quando chegar lá, porque... E o que o Buda pede no 5, que é só o 5, ainda tem mais 3, é viver corretamente, ou seja, não é só agir, é você ter uma vida permanentemente focada em agir corretamente. Agir corretamente é um ato, viver corretamente é a história da sua existência dentro da coerência com aquilo que você acredita. Bom, se quer libertar do sofrimento, esta é a receita. Número 6. Sexto, esforço correto. Esforço correto. Não é suficiente que você simplesmente viva corretamente, mas você tem que estar o tempo todo melhorando aquilo que você já faz. Tem muitos espíritos que dizem assim: olha, eu já não bebo mais e eu já não fumo, o resto eu vou deixar para a próxima. Aí assim eu fico pensando, mas sabe que vai ser espírita na próxima? Sabe que não vai cair numa sociedade materialista? E aí, não, está numa fé danada de que vai, não, a próxima encarnação vou estar tranquilo. Não, talvez não esteja. Talvez não esteja. Então, tem que aproveitar para fazer. Esforço correto é nunca pare de se melhorar. Aí dizia Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz vencer as suas más tendências, as suas más inclinações. Né? Essa fala de Kardec é o sexto passo do caminho óctuplo do Buda, que é esforço correto. É eu estar sempre melhorando a minha condição daquilo que eu faço. Hoje eu fiz assim, amanhã farei melhor do que eu fiz hoje, porque a minha compreensão de vida é outra e eu posso transformar ainda mais a minha história de vida. Esse é o sexto. Aí tem o sétimo. O sétimo é o passo em que o Buda nos apresenta a consciência correta. O que é a consciência correta? É o estar com a consciência desperta. Ele diz que eu preciso, obrigatoriamente, estar atento para o que eu faço. Eu não posso estar com a consciência de sono, que é faço as coisas e nem percebi que eu machuquei, falei e nem senti que eu agredi. Tem que ter consciência desperta. O que é a consciência correta? É a consciência que está observando. Olha, falei uma coisa, agredi fulano. Falei aquilo, não deveria ter dito o que eu falei. Fiz o que eu não deveria ter. É estar com o radar ligado, vigiando as nossas ações, para que a gente consiga saber se agimos de maneira correta ou não. Eu tenho que ter isso. É o fiscal das minhas ações. Eu tenho que estar o tempo todo observando para que eu consiga ter melhorias na minha vida. Senão não tem como melhorar. É o processo do autoconhecimento, que nasce da consciência desperta. Não existe autoconhecimento em consciência de sono. Acredito que todos conhecem uma passagem que tem no Livro dos Espíritos, questão 919A, aquela do Santo Agostinho, que diz: fazei como eu fazia cada noite, repassava o meu dia, para saber se eu tinha feito alguma coisa que tivesse prejudicado alguém, não é assim? Se eu não meditei no que faço, eu estou certíssimo sempre, né? Eu vou deitar e vou dizer, deixa eu ver se eu fiz alguma coisa de errado. Eu fiz tudo certo, eu estou tranquilo. Ninguém tem nada contra mim. Claro, eu não meditei, eu não analisei.
A minha consciência é consciência de sono. Então, se eu tenho consciência de sono, ai de mim, coitadinho. Porque se eu tenho esse nível de consciência, eu automaticamente vou acreditar que eu estou sempre correto. Eu tenho que ter o 7º passo, a consciência correta, para que eu perceba quando eu ofendi a minha mãe, ofendi meu pai, ofendi meus filhos, meu marido, né? Outras pessoas, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na rua. Tem que estar atento. E não só o que eu fiz com as pessoas, mas o que eu fiz comigo mesmo. Está certo o que eu estou fazendo? Isso está correto. Então, é estar com consciência desperta. Esse é o 7º passo. Aí tem o último. 8º. Aí você pensou que, como eu falei o 8º, que acabou, né? Tem mais ainda. O 8º é meditar corretamente. Meditar não é ficar em posição de lótus, com aquele olhinho fechado, com as mãozinhas assim na ponta, até porque a gente não tem mais dobradiça para estar fazendo essa coisa. Meditar corretamente não é uma posição física, é permitir-se durante o dia refletir sobre o que você está fazendo. Analisar-se, tirar um tempo, se agora eu vou parar para avaliar como é que está. Eu vou fazer a minha avaliação. Então, eu vou avaliar como está a minha vida, se eu estou fazendo as coisas certas, se eu não estou fazendo. Então, isso é a meditação, que pode ser feita dentro do ônibus, encostando a cabecinha naquele vidro que treme, encosta a cabecinha. Ali você vai meditando, lavando louça, vai meditando, varrendo uma casa, dirigindo. Aproveita para refletir sobre o que você faz, se você faz ou se você não faz, se está correto ou não. Então, eu preciso desse momento de avaliação para que eu reveja os 7 passos para trás e corrija a rota e faça as coisas melhor. Se eu não tiver o último, que é o fechamento da avaliação de tudo, eu vou ficar estagnado. Então, eu preciso estar sempre revendo através da meditação. Como é que medita? Medita só, não precisa ter uma posição particular, mas eu preciso ter momentos internos para que eu faça isso. E para que a gente possa meditar, o Santo Agostinho deu uma receita para nós que era antes de dormir. Sabe por que antes de dormir? Porque você eu vou já ter tempo para meditar, eu tenho que levar menino na escola, eu tenho que fazer comida, eu não tenho tempo, mas quando dorme tem, porque quando você deitar, você vai ter que deitar para dormir, né? Então é na hora que deita, porque aí não tem desculpa. Então eu vou dar, que sobrou tempo, eu tenho 3 minutos, eu vou dar 7 receitas de como meditar. Pode anotar. Primeira, meditar durante o dia para saber se alguém tem alguma coisa contra nós. Essa é a primeira. Repassa o dia e vê se alguém tem alguma coisa contra nós. Número 2, se você tem dúvida se o que você fez é certo ou errado, tira você da cena e bota outra pessoa no seu lugar, fazendo o que você fez e olha ela fazendo. Se você achar que está certo, é porque está certo. Se você achar que está errado, está errado. Terceiro, analise os gatilhos que levam você a se desequilibrar. Você tem que ficar com a consciência desperta. Aí você se aborreceu, se irritou com alguém. Opa, me irritei. 3 horas da tarde, me irritei quando a pessoa falou. Aí vai depois meditar. Por que eu me irritei? O que foi que ela disse que me tirou? Qual é o gatilho do meu... A gente tem que descobrir os gatilhos para evitar os gatilhos. Toda vez que eu estou na casa de fulano, que ele fala aquela coisa, dá aquele risinho, aquilo me irrita. Então, eu tenho problema com aquele risinho de canto de boca. Aí você vai já se preparando contra isso. Então, eu tenho que descobrir quais são os gatilhos que me aborrecem, que me irritam, que fazem eu agredir as pessoas, que me desequilibram em qualquer área. Descobrir os gatilhos. Número 4,
prestar atenção naquilo que as pessoas falam de nós. Considere o que as pessoas falam. A gente nem sempre considera o que a gente rebate. Porque você é egoísta, eu não sou egoísta, não. Não rebate, absorve e reflete. Quem tem sogra, a gente tem uma pessoa espetacular para ajudar nesse sentido, que vai ajudar a você descobrir seus defeitos, suas imperfeições. Então, isso é maravilhoso. Então, não rejeite as críticas, absorva. Se é uma pessoa, ela pode estar errada. Se forem duas, é possível. Mas se 10 pessoas falam a mesma coisa de você, desconfie que você pode ser a pessoa errada. Número 5, generalize a sua conduta e veja se o mundo melhora. Não vejo nada demais eu acordar meio-dia, sentar na mesa, comer, jogar meu prato em cima da mesa do jeito que está, me jogar de volta na cama e dormir para de noite sair para a festa. Será que isso está certo, está errado? Vamos imaginar todo mundo fazendo isso. O padeiro vai acordar meio-dia, o cara do mercado, sua mãe vai acordar, todo mundo vai acordar meio-dia. E aí o açougueiro não tem como comprar carne, não tem como fazer nada. Então, se você pega a sua ação, generaliza e o mundo melhora, ela é uma ação boa. Número 6, verifique se o que você faz é a favor da vida, porque o bem é tudo aquilo que é a favor da vida. Se tem uma ação que eu faço que ela conspira contra a vida, ela não é boa. Porque se Deus fez a criação e Deus é bom, a criação é boa. Então a vida é uma coisa boa. Tudo que eu faço que conspira contra a vida, conspira contra Deus, que é o bem. Então, se o que eu faço é algo que destrói a vida minha ou de outrem, esse não é um ato bom. E aí você alarga para todas as condutas na nossa sociedade. Por último, se nada disso der certo, você volta e se vê na cena que você praticou e imagina Jesus sentado assistindo você. Se ele se agradar, é porque está bom. Se ele não se agradar, tem alguma coisa para a gente corrigir. Então, em síntese, o saber espiritual ele é muito importante, mas a gente tem que saber usar esse conhecimento para que ele, de fato, nos liberte do sofrimento. E para a gente terminar, eu queria só deixar uma frase da Cabala, para que a gente não pense que isso é coisa de espírito que tem uma condição espiritual gigantesca. A Cabala judaica diz o seguinte: reconhece-se as grandes almas não pelo fato delas fazerem grandes coisas, mas pelo fato de colocarem grandeza nas pequeninas coisas que elas fazem. Meu irmão, minha irmã, o saber espiritual é um tesouro, mas guardá-lo sem uso é como deixar uma joia escondida numa gaveta escura. O Espiritismo nos lembra. Não é a religião que salva, não é o rótulo que transforma, mas sim o bem que praticamos a partir do que sabemos. Você pode ter estudado tudo, decorado cada página do Livro dos Espíritos, mas se não transformar isso em amor, paciência, tolerância e serviço ao próximo, de que adiantou? Jorge Elahá nos alerta. A verdadeira grandeza não está em grandes feitos, mas em colocar grandeza nas pequenas coisas. É no cuidado com quem convive com você, na palavra calma no momento de tensão, no silêncio que evita a discórdia, na mão estendida quando o outro mais precisa. Hoje, o convite é claro. Faça do seu saber espiritual um caminho de libertação. Não adie mais. Aplique no hoje, no agora, porque a vida passa e as oportunidades não voltam da mesma forma. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também esteja buscando respostas. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração e se inscreva no canal para seguir conosco nessa jornada de luz.